Você notou que Elementos é uma cópia absurda de Zootopia? É muito bom, muito engraçado. A verdade é que Elementos e Zootopia têm muito mais coisas em comum do que só o simples fato deles terem sido feitos pela Disney. Como, por exemplo, o fato das duas animações representarem cidades totalmente adaptadas para cidadãos bem específicos, mas que ao mesmo tempo são totalmente diferentes entre si. E esse é apenas um dos pontos que muitas pessoas têm utilizado para criticar Elementos e dizer que o filme, na verdade, é uma cópia um pouco modificada de Zootopia. Mas tem muitas outras coisas parecidas entre os dois filmes que a gente vai te contar aqui nesse vídeo. Então fica ligado. Pega a pipoca e se ajeita que tá começando mais um Teen Vídeos. A primeira coisa em comum entre os dois filmes é que existem grupos bem diferentes de habitantes em cada uma das cidades, inclusive com alguns casos de bairros exclusivos para determinados grupos, como é o caso do bairro das Pessoas Fogo em Elementos. Já a Zootopia é formada por bairros habitats, como por exemplo a Tundralândia, que é um bairro reservado especialmente para os animais que precisam viver em ambientes mais frios, ou a Praça Sahara, que é o oposto da Trundalândia, e é reservada para mamíferos que vivem no deserto. Então é um fato que os dois filmes têm esse ponto muito parecido, que é o conceito de bairros para grupos específicos de pessoas, ou no caso de Zootopia, de animais. Já que falamos dos bairros, todo mundo sabe que vários deles formam uma cidade, correto? Agora vamos falar sobre as cidades em si. Em Elementos, o próprio diretor Peterson afirmou que a inspiração para a cidade Elemento foi Nova York, onde ele foi criado. Ou seja, tem muito da Nova York real na cidade do Gotha, como é visível pelos altos prédios e arranha-céus. O interessante é que a mesma coisa acontece em Zootopia, que também utilizou Nova York como uma de suas inspirações. Só que na cidade dos animais a inspiração foi, digamos assim, um pouco mais diversificada, já que o diretor Byron Howard afirmou que outras cidades também foram usadas como referências, dentre elas Paris na França, Xangai na China e até mesmo Brasília aqui no Brasil. Em Zootopia vemos que Judy, a protagonista, é uma coelha que mora no interior e vai para a cidade grande para realizar o seu sonho de ser policial. E exatamente por isso ela é discriminada, além do fato dela ser frágil e pequena. Em Elementos existe uma situação bem similar, que é o caso da família de Faísca. Eles são de um país diferente e se mudam para a cidade Elemento para poder proporcionarem para sua pequena filhinha uma melhor oportunidade de vida. Em ambos os casos, vemos situações de pessoas que migraram para grandes centros mais desenvolvidos em busca de objetivos maiores, o que é bem parecido, não é verdade? Um detalhe interessante é o fato de que em Elementos, Peter, o diretor do filme, se inspirou em sua história de vida, já que seus pais saíram da Coreia para os Estados Unidos para que ele tivesse uma vida melhor. O que com certeza aconteceu, já que ele se tornou o diretor de filmes do maior estúdio de animação do mundo. Esse também é um ponto em comum entre Zootopia e Elementos, mas que não está relacionado diretamente aos enredos e aos conceitos dos filmes, e sim com a história de superação de vida dos dois diretores, que é bem legal e vale a pena contar aqui rapidinho pra você. Como já falamos, Peter se inspirou em sua história para o filme, já que assim como Faísca, ele e sua família vieram de um país de cultura oriental. Além disso, eles também sofreram bastante discriminação e preconceito por causa de suas origens nos primeiros anos em Nova York. Só que Peter conseguiu superar tudo isso e se tornou alguém muito bem-sucedido. No caso de Byron Howard, o diretor de Zootopia, mesmo não sendo imigrante, a história de superação do cara é muito legal. Ele tinha o sonho desde criança em trabalhar na Disney e fazer um filme parecido com os que ele via em casa. E realmente ele conseguiu um emprego na casa do Mickey, mas como guia turístico dos parques da Disney, no ano de 1991. Estando lá, ele tentou 4 vezes uma vaga para trabalhar na produção de algum filme animado da empresa, e foi recusado em todas. Finalmente, na 5ª tentativa, em 1995, ele conseguiu uma vaguinha em Pocahontas limpando as telas de desenho. Depois disso, ele trabalhou em Lilo Stitch, Irmão Urso,
e o galinho Chicken Little. Só em 2008, 13 anos depois, ele conseguiu o primeiro trabalho de direção em Bolt, o Supercão. Depois disso, ele dirigiu Enrolados em 2012 e finalmente em 2016 fez Zootopia. Ou seja, tanto Peter como Byron são dois caras que conseguiram atingir seus objetivos, o que é bem legal. Outro ponto em comum entre as duas produções. Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já assistiu, assiste e ainda vai assistir muitos filmes animados. Então, se você é fã de animações como a gente, coloca aqui embaixo #animação. O ponto principal dos dois filmes é praticamente idêntico, mesmo que as histórias sejam diferentes. Estamos falando do foco na diversidade, que é a chave mestra que faz tudo nas duas cidades funcionarem da maneira que deve ser. Claro que existem algumas barreiras para as pessoas de fogo em Elementos, mas também tem algo parecido em Zootopia quando se trata dos animais mais inofensivos, como é o caso de Judge, que é apenas uma coelhinha minúscula em uma força policial composta por animais muito maiores e fortes do que ela. Mas a realidade é que os animais conseguem coexistir pacificamente, mesmo que algum deles sejam de origem carnívora e outros sejam herbívoros, o que deixa claro a convivência saudável entre eles. Da mesma forma, na Cidade Elemento, pessoas ar, pessoas terra, pessoas água e pessoas fogo convivem pacificamente com algumas restrições, sem rixas e problemas de interação, todas habitando ambientes comuns, como escritórios de trabalho, assim como em Zootopia e em estádios de esportes, o que demonstra que realmente a ideia dos dois filmes são bem parecidas, deixando só a diferença para os tipos de seres que moram em cada cidade. Como a gente comentou, o foco dos dois filmes é a diversidade. Por isso existem locais onde todos podem frequentar tranquilamente, mas também existem adaptações para cada grupo ter maiores facilidades. Por exemplo, na Cidade Elemento, vemos que apesar de todos curtirem o airball, o esporte é praticado apenas por pessoas ar. Da mesma forma, vemos que as vias da cidade são adaptadas para que cada grupo possa se locomover da melhor forma possível, sendo que as calçadas são mais utilizadas pelas pessoas de terra e fogo, os canais de água pelas pessoas de água e as pessoas ar só pairam e voam por onde quiserem. Em Zootopia, todos moram e convivem pacificamente, mas vemos que no metrô existe o compartimento para os animais maiores e também para os animais menores. Assim como qualquer animal de hábitos aquáticos que se locomove pela água, tem um secador automático à disposição deles, dentre outras coisas específicas para cada grupo. Esse com certeza é outro ponto muito parecido entre os dois filmes. Um dos motivos que faz quem assiste Elementos ter a sensação que já viu essa história em algum lugar é como a trama caminha para mostrar que os dois protagonistas do filme acabam se entendendo e dando certo, assim como em Zootopia. Claro que em Elementos o caso é mais romântico, mas Gota e Faísca são totalmente diferentes em suas essências e realmente é quase impensável que eles poderiam se tocar, quanto mais serem um casal de verdade. Em Zootopia, mesmo não tendo um romance, existe uma parceria improvável, já que Jude é totalmente diferente de Nick, mas eles conseguem desvendar juntos o mistério que envolvia os predadores. E é exatamente essa a maior diferença entre os dois, já que Nick é um predador, enquanto Jude em um mundo normal seria caçada por ele, o que deixa mais claro que a ideia realmente era mostrar que mesmo pessoas tão opostas podem trabalhar juntas e conseguir bons resultados. E isso que eu acabei de dizer vale para os dois filmes. Por mais que seja bem genérico dizer que os dois filmes têm em comum o fato de utilizar metrô, não deixa de ser verdade. Isso porque essas, com certeza, são algumas daquelas cenas que deixam a impressão que realmente os dois filmes têm inspirações muito parecidas. O teaser de Elementos, lançado muito antes do lançamento do filme, e que se passa no metrô da Cidade Elemento, já criou esse burburinho entre os usuários da internet, muitos dizendo que a semelhança com Zootopia existia só por esse motivo. Então a gente não podia deixar de falar dela.
Mas também é verdade que em qualquer grande cidade o metrô é algo comum. Então essa era uma semelhança que faz sentido que exista. Apesar de todos os indícios e críticas de que Elementos seria uma cópia, Peterson afirmou que a história do seu filme é muito mais integradora que Zootopia, no sentido de que realmente todos os elementos convivem entre si diariamente, diferente do outro filme, onde tudo está desconectado. Segundo ele, em Elementos, a busca pela mistura entre os personagens é ainda maior que em Zootopia. E você concorda com ele? Esses são os pontos que fizeram com que muitas pessoas dissessem que Elementos é uma cópia descarada de Zootopia, só que com uma história diferente. Você concorda com isso ou acha que não tem nada a ver? Fala aqui embaixo pra gente saber. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!